Hoje nós vamos fazer algumas reflexões a partir do livro Profecias aos que não temem dizer sim. Esse sim, do título do livro, é para os chamados da alma, para os chamados do próprio interior. É para lá esse sim. Nem sempre nós temos que ir buscar a comprovação de uma profecia nos fatos concretos que acontecem. Muitas vezes uma profecia se manifesta num fato interior, principalmente em fatos que dizem respeito ao nosso interior. Então pode haver uma profecia e ela se realizar para alguns, mas não se realizar para outros. Não são os fatos concretos que comprovam a profecia. Às vezes são. Quando uma profecia é manifestada, ela foi captada em registros que estão fora do tempo, de forma que não há numa profecia obrigatoriamente uma cronologia. Então nós podemos hoje captar uma profecia e ela pode já ter acontecido ou pode estar acontecendo, e os dados desta profecia também não são cronológicos, são impulsos que a nossa mente analítica nem sempre compreende. Eu estou falando de profecias na energia deste livro, porque ali tem coisas que a mente analítica não pode acompanhar, que é um desafio para a mente analítica. Esses impulsos funcionam em um nível transcendente à nossa mente analítica. Então, numa mesma profecia, às vezes numa mesma frase, nós temos ali representado uma grande vastidão de tempo. Às vezes uma frase daquela quer dizer muitas épocas, um tempo muito longo ou um tempo muito curto. E uma frase não está depois da outra cronologicamente. São impulsos que estão ali reunidos. É nesse desconcertante, é nesse aparentemente pouco inteligível, é aí que estão as sinalizações veladas, não estão claras, a não ser em certos trechos. São sinalizações que a mente analítica não compreende, mas ela, a sinalização, nos dá o impulso, e se nós no nosso silêncio interior formos buscar o significado, então nós vamos encontrar a nossa compreensão daquilo. Então, o valor de uma profecia está no seu poder de nos levar para fora desta mente analítica, que só compreende aquilo que é concreto, aquilo que é ordenado de uma certa maneira, aquilo que é cronológico, aquilo que é baseado em fatos, em provas, em experiências humanas. Então, uma profecia é para desmoronar com tudo isto e nós aprendermos a receber cada impulso que chega, mesmo que eles não estejam ordenados conforme o nosso modo de pensar, conforme a nossa forma de ler, de captar e de entender. Por exemplo, o desconcertante e o ininteligível vela sinalizações. Então está nos sinalizando alguma coisa. Por exemplo, na dissolvência está o segredo do absoluto.
No vazio está a disponibilidade para sermos preenchidos. Na entrega está a aproximação do encontro. Então nós teríamos que buscar no nosso interior o que isto quer dizer, o que isso está nos trazendo, ao que isto quer nos levar. O valor está no poder transcendente da profecia. Como, por exemplo, é tempo de partir. Partir para onde? Será que está falando de coisas concretas? Será que está falando de viagens? Será que está falando de nós mudarmos de lugar aqui no plano físico? É óbvio que não. Senão não estaria num livro de profecias, não é? Então, é tempo de partir? O que será que quer dizer isto, não? E isto está profetizado. É tempo de partir. Nós vamos partir agora. Partir para onde? O que é isto? Então aqui começa a acontecer o processo dentro do indivíduo, que começam as descobertas dentro do indivíduo. E essas descobertas ele pode fazer nos seus momentos de pausa, isto é, entre um pensamento e outro. O que nós chamamos de momento de pausa? Não é parar com o que a gente está fazendo para fazer pausa. Isto é aqui no mundo concreto. Momento de pausa é aquele espaço que fica entre um pensamento e outro. Porque se nós controlamos o pensamento, se nós chegamos a saber o que estamos pensando, e se nós seguimos o nosso pensamento, eles não vão mais se misturar. Vai terminar um e começar o outro. E nesta pausa entre um pensamento e outro é aí que entra a compreensão de uma profecia. E este valor está sempre além da nossa vida humana, está sempre além deste nosso mundo normal, deste nosso mundo corriqueiro. Então, nos mundos não temporais, isto é, não nesses planos onde nós temos a consciência, mas nos planos fora do tempo, nos planos internos, ali todas as profecias que foram feitas se realizaram. Em algum nível, esta profecia se realizou, mas não aqui no mundo temporal, sempre fora do tempo, lá onde ela é captada. E quando se capta uma profecia fora do tempo, se vive a intensidade daquela profecia. Então veja, ela acontece como intensidade. Então digamos que esteja profetizado que os mares vão subir. Num certo nível, isto já aconteceu, esses mares já subiram, só falta subir aqui. Então, quem capta esta profecia passa por aquela intensidade da experiência. Não no sentido físico, mas todo aquele movimento, toda aquela força, toda aquela expressão daquilo que está sendo profetizado, aquilo tudo o profeta experimenta. Porque senão ele não poderia anunciar a profecia. Profecia não é uma coisa que cai assim para ele como uma ideia. Não, ele vai viver aquilo que está acontecendo, ele vai viver aquilo que ele vai profetizar. De forma que quando ele profetiza, aquilo tem força, aquilo tem a força de ter sido vivido. Então já aconteceu a profecia. Na hora que ele profetizou, aquilo já aconteceu. Ele já tinha experimentado aquilo. Agora, se vai acontecer no plano físico, se vai acontecer aqui fora ou não, isto pode depender de muitas coisas.
Se forem profecias que estejam coligadas com o nosso comportamento, se forem profecias que estejam ligadas a coisas que a humanidade deve desenvolver de uma forma ou de outra, aquela profecia já aconteceu no plano em que foi captada, existe lá, já existiu, o profeta já sentiu e ele anunciou aqui. Quando anuncia aqui, há certas profecias que aqui são opcionais. Podem acontecer ou podem não acontecer. E por que um profeta anuncia algo negativo? Que é para dar tempo à humanidade modificar aquela situação, modificar aquelas condições que ele já viu, já experimentou, já viu como é, e por amor ele vai anunciar para que nós, eventualmente, mudemos aquela situação, para que nós mudemos aquela possibilidade. Então existem muitas possibilidades diante de uma profecia. Veja, estão profetizadas coisas globais, coisas da natureza de forma global. Agora, esse global vai ser mais ou menos intenso em cada área, segundo o que a humanidade também determinou ali, segundo o que a humanidade produziu ali, segundo o que aquela região, aquela área ou aquelas pessoas estão atraindo. O profeta, quando anuncia, quando fala da profecia, ele está nos auxiliando a encontrar um caminho numa certa direção sempre evolutiva. Então, se há uma profecia que deve acontecer e que não há alternativa de cancelamento, então ela é anunciada para que nós nos preparemos. Ela é anunciada no sentido positivo. Ela é anunciada de forma evolutiva. Não é para dar medo nas pessoas. Não é para que as pessoas fiquem inquietas, aterrorizadas. É para que se preparem, é para que se trabalhem e para que modifiquem, transformem aquilo que ainda é possível transformar. E isto está sempre dentro de uma lei evolutiva. É sempre com uma intenção evolutiva que nós anunciamos uma profecia, falamos de uma profecia. Então há certas profecias que têm uma função de nos trazer situações que são facultativas. Podem acontecer ou não. E uma vez revelado, a consciência do homem pode despertar. A consciência do homem pode compreender alguma coisa, pode mudar as suas opções, pode mudar o seu comportamento, a sua atitude diante de certas coisas e ali as coisas serem modificadas. Se as nossas opções forem corretas, mudam certas coisas à nossa volta ou na nossa vida. Por exemplo, existe esta profecia dentro do livro. A busca do gozo estimula a inconstância. O nada querer edifica a paz dos sentidos. Então aí, se você quer ser constante, se você quer ser persistente, se você não quiser ser inconstante, você não vai buscar satisfação, você não vai buscar gozo, você não vai buscar a sua felicidade. Isto tudo te deixa inconstante. Então você recebe isto e você está predestinado a não ser inconstante. Mas até que você deixe de buscar
a sua satisfação, deixe de buscar o gozo, etc., isto vai continuar. Então, isto é uma profecia fora do tempo. O nada querer edifica a paz dos sentidos. Então, nós não podemos ter paz com o nosso sentido enquanto quisermos coisas daqui. Porque as coisas vêm quando tem que vir e nós criamos as coisas e tudo isto, mas se nós quisermos uma coisa com as nossas forças humanas, com a nossa vontade humana, isto é o caminho para os nossos sentidos perderem a paz. Então, aquilo que são os nossos sentidos não vão ficar mais quietos. Vai haver uma inquietação. Então é facultativo. É facultativo. Os sentidos podem estar quietos ou inquietos. Não quer dizer que todos nós que temos sentidos vamos ficar com sentidos inquietos. Isto é facultativo. A profecia é como um fogo que não é material, é como um acontecimento que não se dá nos planos materiais, mas que se projeta na vida terrestre. E no se projetar na vida terrestre, toma aquelas formas ou toma aquele sentido das coisas terrestres. Mas algo que foi profetizado, por mais que deva acontecer nos fatos concretos, aquilo não provém da vida terrestre. Aquilo provém da vida imaterial. É como uma introjeção de algo imaterial aqui na vida terrestre. Então não precisaríamos estar buscando os fatos comprobatórios de uma profecia. Porque aquilo vem de um plano imaterial e se concretiza porque aqui as coisas são concretas. Mas você pode captar aquilo num outro nível, você pode viver aquilo num outro nível e aqui nada acontecer. Estava profetizado que um certo povo atravessasse um deserto e vivesse no deserto. Será que aquele povo, se tivesse vivido no deserto internamente, será que se eles tivessem vivido no deserto interno, teriam precisado passar 40 anos no deserto, fisicamente? Parece que sim, mas quem sabe? Não é? Quantos viveram aquele deserto e não foram incluídos naquela travessia? Então são profecias que dizem respeito não aos fatos materiais aqui, como a gente fica preso a eles, mas dizem respeito a fatos internos, a situações internas. Então hoje nós já sabemos muito bem o que é viver no deserto, o que é atravessar o deserto, temos bastante informações a respeito do deserto. Nenhum de nós precisa atravessar o Saara mais para passar por alguma transformação. Porque você pode viver este deserto. Este deserto pode não precisar ser vivido no plano físico. Você pode vivê-lo de uma outra maneira. Então, não é muito racionalmente que a gente vai compreender uma profecia. Nós vamos compreender uma profecia segundo a nossa aproximação com ela. Então, diz aqui na página 23, o chamado penetra silenciosamente a consciência. É tempo de partir. Então, o chamado penetra silenciosamente a consciência. É tempo de partir. Qual será o efeito que isto vai produzir em nós? Qual será o efeito? Que efeito isto vai fazer? No nosso silêncio, que efeito vai fazer isto? É tempo de partir. O que será que nós vamos entender com isto internamente? E o que será que vamos fazer depois disso?
Que atitude vamos tomar depois disso? É tempo de partir. Isso está profetizado. É tempo de partir. Não é mais tempo de ficar. O que será isto? O que será que isto quer dizer? Isto foi um livro não escrito por um autor. Segundo o que está lá num dos prefácios, foi um livro de escribas, de gente que tomou nota. Aqueles que foram canais para que esse livro fosse escrito, esses sabiam que havia um grupo interno de almas. E esse grupo interno estava então passando estes impulsos. Mas esses impulsos não eram cenas, esses impulsos não eram formais. Ninguém estava vendo quadro nenhum. Estava recebendo impulsos internos. E esse grupo tinha que revestir em palavras aquilo que estava recebendo como impulsos. Algumas coisas, enquanto se escrevia este livro, enquanto se fazia esta escrita, essa escritura, também pelos sonhos eram reveladas certas coisas. Mas ninguém lia o livro no sonho. O sonho revelava o impulso e depois tratava-se de escrever. Então o impulso tinha que ser escrito o mais fielmente possível. Aquilo que no sonho acontecia, sem estar descrevendo o sonho, o impulso dali. Então todos aqueles parágrafos que parecem que não têm nexo, aquilo tem que ser lido assim. Tem que ser lido como se você estivesse recebendo os impulsos. Agora, existe em tudo isso, e isto se percebia enquanto se estava escrevendo o livro, que havia a presença de uma energia que alinhavava tudo, mas não alinhavava tudo cronologicamente, nem por ordem de fatos, mas alinhavava com energia de salvação. Então cada palavra, cada grupo de palavras, cada frase, aquilo está imbuído com uma energia que eleva a vibração material dos seres. Então são imagens, são frases, são parágrafos que estão ali para fazer em nós uma unidade entre aqueles impulsos todos e nos elevar. A sensibilidade das pessoas que estavam trabalhando neste livro, a sensibilidade foi muito intensificada durante todo o período, durante todo o tempo, de forma que uma palavra escrita ali não contivesse só a energia material daquela palavra. Por exemplo, a palavra mundo não tinha que ter só uma vibração material de mundo como aqui. A palavra mundo tinha que ter uma vibração mais ampla. Mundo queria dizer mundos, no mundo onde você estiver. Então as pessoas tiveram que passar por uma sensibilização muito grande, para que aquela alma que inspirou este livro, para aquela alma que estava nos planos internos como representante do envio daqueles impulsos, para aquela alma pudesse permanecer durante a escritura do livro. Como se nós não pudéssemos nos tornar grosseiros durante o trabalho, para que nós fôssemos suaves durante o trabalho, porque ali tinha uma energia que estava descendo de forma muito especial e que necessitava que nós estivéssemos sensíveis,
Porque se nós compreendêssemos a palavra mundo ali na hora e escrevêssemos mundo como se fosse este mundo, o livro estaria perdido. O livro podia parar ali, porque não tinha mais nada atrás disto. Não tinha mais nada como fio ligando aquelas coisas todas. Agora, assim como os profetas sentiam, viviam e percebiam aquilo que captavam na época das grandes profecias, aqui, aqueles que escreveram este livro e que iam captando esses impulsos e colocando no papel, passaram pelo sofrimento daquilo que as profecias estavam representando, estavam trazendo. Então, as áreas do globo, as áreas do planeta, que ali eram mais ou menos apresentadas sem serem nominadas, porque aquilo é alguma área do planeta, certas coisas que acontecem ali. Então, as pessoas que escreveram é como se sentissem a situação daquelas áreas. Então foi um livro escrito muito rapidamente, porque esse estado de ligação com aquilo que estava acontecendo nos outros planos ou nos outros planos daqueles lugares, isto não poderia perdurar por muito tempo. Percebia-se então que certas situações de quietude eram muito necessárias para se captar estas coisas. Então se aprendeu muito e vimos depois deste livro que apenas nós saíamos de uma certa quietude, não se captava mais nada. Então a situação de quietude, a situação de calma, de equilíbrio interno, de harmonia interna, nós vimos que era essencial para que certos detalhes, certos impulsos pudessem acontecer e emergir. É muito bom que, quando a gente se aproxime deste livro, que a gente leia algumas páginas que são intituladas Uma Carta de Tainuk. Não está no texto das profecias, mas aquilo nos diz que esta humanidade é uma certa experiência para o plano evolutivo. Nós somos uma experiência do plano evolutivo. Então, a existência desta humanidade, desta forma como ela é, isto é uma experiência que a evolução está fazendo. Esta humanidade. Outras humanidades podem não ter a mesma característica, mas esta é uma experiência. E segundo o que se passa nesta humanidade, segundo o que esta humanidade vai desenvolvendo, setores da hierarquia vão tendo isto como referência. Então, muitas coisas a hierarquia vai desenvolver segundo a referência que ela tiver daquilo que a humanidade está sendo. Porque a hierarquia não pode ajudar a humanidade num caminho fictício, num caminho imaginário, num caminho ilusório. A hierarquia toma como referência isto que esta experiência está manifestando. Então, eu não sei se a gente se deu conta que algo está sendo experimentado em nós. Porque nós sabemos que somos um eu superior que está fazendo a sua experiência. Tudo isto é muito verdadeiro. Mas o livro nos diz, olha, a experiência é você. Você é um campo de experiência. E segundo o que acontecer com você, segundo como acontecer esta experiência, será a referência para aqueles que conduzem de onde levar as coisas, onde levar
a humanidade. As pressões, segundo Tainuki, as pressões que nós recebemos nesses dias, nessas pressões nós teríamos que dar ao máximo para que ficassem registradas as coisas mais positivas possível, que não ficassem registradas coisas negativas nesta experiência que é esta humanidade. Porque se esta humanidade registra um conjunto negativo, o que será o caminho disto tudo? O que será o caminho das próximas raças? Quando nós, estando em experiência, quando nós, estando fazendo a nossa experiência, recebemos estes impulsos, nós teríamos que trabalhar numa harmonização. Trata-se de harmonizar as coisas. Não se trata de desarmonizar. Se trata de harmonizar, para que fique registrado esta referência de que nós estamos nos harmonizando. O que vamos conseguir é outra coisa. O que vamos conseguir será o que será. Mas a nossa referência tem que ser de harmonia, tem que ser de harmonização entre nós, entre as pessoas, entre os grupos, entre nós e o mundo, entre nós e os outros e com nós mesmos. Nós temos que estar sempre harmonizando, fazendo harmonia, buscando harmonia. Agora, ciúme, inveja, ambição, necessidade de ser reconhecido, necessidade de verem que você é bom. Isto não é harmonia. Outra coisa que não é harmonia é buscar prazer. Porque buscar prazer, você vai entrar numa situação criada por você com certas forças. E uma situação de prazer não era a melhor situação para você dentro da harmonia. Qual seria a melhor situação para você? Então, nós teríamos que elevar a nossa consciência humana desses planos, vamos repetir, deste plano do ciúme, deste plano da inveja, deste plano da ambição, deste plano da necessidade de sermos reconhecidos. Se nós soubéssemos o quanto é melhor para a nossa harmonia interna que ninguém note a nossa presença, que todo mundo desconheça tudo que você faz de bom, de positivo. Se você soubesse o quanto isto é bom para a sua harmonia e o quanto é desarmônico que reconheçam e que te digam que reconheceram e que você fique orgulhoso, que você fique satisfeito porque reconheceram. Se vocês soubessem o que é isto no plano da harmonia, vocês realmente implorariam para verem as próprias energias transmutadas, para que tudo isto realmente se apagasse das necessidades de vocês. E aí a consciência vai saindo deste plano. Diz uma das profecias que enquanto não se liberta, o que a mente pode conhecer são fatos que não determinam o curso da evolução. Nós pensamos que é evolução, mas não é. Evolução seria a mente liberta de todas estas coisas, a mente livre. É aí que começa o caminho da evolução mental, para depois entrarmos em outras evoluções. Então esta carta de Tainuki, esta carta é muito interessante para nós. Ela enumera as coisas práticas que nós teríamos que empreender em nós.
Como, por exemplo, frear esses movimentos automáticos da mente, não deixar que a mente faça movimentos que você não sabe o que são, que você não acompanha. Isto você precisa acompanhar o que a sua mente está dizendo, o que a sua mente está desenvolvendo, porque a maior parte do que está passando na sua mente, você não está de acordo com isso. Não é isso que você gostaria que a sua mente fizesse. Então precisa estar muito atento ao que passa na mente. E depois afirmar sempre a lei que nós conhecemos. Se nós já conhecemos uma lei, afirmá-la. E nós todos temos uma afinidade com alguma hierarquia. As hierarquias são várias e nós temos afinidade com alguma. E essa afinidade com a hierarquia vai tomar a forma do relacionamento que a gente possa perceber. Esta afinidade com a hierarquia não vai ficar sempre desconhecida, sempre em abstrato. Isto tem que tomar uma forma. Esta afinidade tem que acontecer em um nível que a gente possa compreender que tem afinidade com tal hierarquia. Hoje de manhã, por exemplo, foi muito interessante porque nós estávamos sendo provados se estávamos entendendo quem estava ali, se estávamos entendendo que energia era aquela, porque aquilo é uma energia que nunca se expressou tão longamente. Aquilo é uma energia que sempre se expressou aos poucos, gradualmente, internamente. Aquilo se expressava no campo das nossas mônadas, no campo da nossa alma, mas nunca aquela energia, esta energia de hoje, se expressou tão continuamente numa partilha. Tomou a partilha quase inteira, para que nós pudéssemos perceber. Agora, cada um de nós percebe esta energia segundo a própria forma de captá-la. Então, uns a percebem como Vishnuki, outros a percebem como um ritual sacerdotal, outros a reconhecem como um impulso muito grande para o alto, mas levando em conta esta união que deve haver entre a personalidade e a alma, entre a alma e a mônada. Cada um percebe aquilo de uma forma, cada um se aproxima da hierarquia Vishnuki de uma maneira. Cada um se aproxima de Vishnuki segundo a própria forma de se aproximar dele. Uma das formas é da gente, naquele momento, perceber que a nossa vida é para ser um ritual. Então, se você percebeu que a sua vida é para ser um ritual, então você está vendo Vishnuki como ritual. Então, aqui a aproximação com a hierarquia, a aproximação com isto depende da nossa forma de compreender. E no livro diz isto, que cada um de nós tem afinidade com uma hierarquia e esta afinidade toma a forma que o indivíduo pode perceber. Evidentemente, quem estava falando tem muita afinidade com Vishnuki. Agora, a forma como esta afinidade se dá, nós vimos pela energia de tudo que foi dito. E outra coisa que a carta diz é que quando o nosso pé toca o fundo do poço, é porque existe possibilidade de nós termos um impulso para voltar, para subir. Se esse impulso para nós nos reerguermos não estiver pronto para acontecer, nós não tocamos o fundo do poço. De forma que mesmo que a gente queira, não toca o fundo do poço. Vocês sabem, né, simbolicamente, o que é tocar o fundo do poço. Mesmo que você queira, você não consegue tocar o fundo do poço. Você não consegue ser
tão negativo. Você só vai conseguir tocar o fundo do poço quando lá no fundo o impulso estiver pronto para te mandar de volta. Então não há quem realmente toque o fundo do poço que não seja mandado de volta em seguida. É muito interessante isto, porque muitos de nós que estamos em várias alturas do poço, pensamos que tocamos o fundo. Se você tivesse tocado o fundo, você já teria sido mandado de volta. Isto é um quadro que, se nós visualizarmos, nós vamos entender de outra maneira os nossos erros, as nossas quedas e tudo o mais. Esse tocar o fundo do poço é certas forças estarem completamente adormecidas dentro de nós. Estas forças não têm mais como reagir, mas quando realmente não puder haver esta reação, quando realmente você não puder fazer mais nada para se reerguer, aí você vai tomar o impulso e vem para cima de novo. E aí vem rápido. Bem, isto é um conceito, não? Bastante diferente, mas entre esta carta que está lá no começo do livro, entre as notas ao leitor e entre o que está escrito no apêndice, que se chama Os Pioneiros, nós temos a possibilidade de aprofundar este livro, de aprofundar estas profecias, de aprofundar esses temas. E na página 87, lá no apêndice intitulado Os Pioneiros, há sinais bem claros para os que encontraram dificuldade para se comunicar com esse texto. Porque às vezes nós tentamos, mas pode ser que não haja muita facilidade, não haja muita possibilidade. Então lá nos Pioneiros, lá no fim do livro, tem umas páginas onde há alguns sinais para esses que não estão encontrando facilidade.